Olá, mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje é uma Conversas com Binder diferente, uma homenagem que nós estamos fazendo aqui ao ex-prefeito de Curitiba e governador Jaime Lerner, que faleceu nesta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, que representa muito para a cidade de Curitiba as inovações urbanas da cidade durante as gestões dele. Já na década de 70, ele fez o calçadão, né? Foi uma obra bastante contestada na época, as transformações urbanas de Curitiba, também toda a imagem que a cidade tem fora é muito pelas políticas públicas que foram feitas, principalmente as questões urbanísticas que foram trabalhadas nessas gestões de Jaime Lerner. Já no governo do estado, a gente não consegue perceber tanto isso, porque é uma gestão um pouco diferente, né? Nesses duas vezes governador, o Lerner também, mas com certeza as coisas que ele fez aqui em Curitiba marcam, né? E vão deixar saudade, né? Essa imagem, esse orgulho de ser curitibano passa também pela Ópera da Arame, pelo Jardim Botânico, que eu, por exemplo, consegui ver desde o início, quando não tinha nada, era só mato naquela região ali, e se transformou num espaço turístico conhecido internacionalmente, né? Ópera da Arame também, e dentre outras coisas, o transporte urbano muito elogiado, que hoje em dia já alguns até contestam, né, esse formato ainda, que talvez já Curitiba precise modificar esse modelo. No entanto, quando a gente sai daqui, as pessoas sempre perguntam, poxa, Curitiba é um exemplo, né? Então acho que é muito essa imagem que se criou vem dessa capacidade que ele tinha de inventar. E eu acho que uma coisa que especialmente que o Lerner tinha era a valorização, né, dos bairros, era a ideia de que você poderia fazer suas coisas próximo da sua casa, sem precisar fazer grandes deslocamentos, né? Ele sempre privilegiou isso, e essa é uma coisa que eu sempre procurei trabalhar, que é a mobilidade ativa, e que o Conversas com Binder sempre está aberto para esse tema. E muito legal, né, perceber como Curitiba ganhou valor. Eu me lembro quando eu era criança, na década de 80, ali começo, a gente não tinha muito motivo para falar de Curitiba. Chegamos na década de 90, que foi quando ele fez o segundo governo dele na campanha de 12 dias, que ele conseguiu se eleger em 88. Né? Ele ganhou uma eleição do Maurício Frutti, pai do Gustavo Frutti, que foi prefeito recentemente da capital. Ele ganhou uma eleição muito rapidamente. E essa eleição, inclusive, o vice foi o Algaci Túlio, que infelizmente também faleceu de Covid esse ano. Então, os dois ali dessa chapa, que foi o Algaci Túlio, era a cabeça da chapa e cedeu lugar para o Lerner há 12 dias da eleição. E o número dele de candidatura era o 12, porque ele era do PDT. Então, ficou a campanha dos 12 dias que ele conseguiu virar uma campanha que o Maurício Frutti estava para vencer. Hoje em dia, isso já nem poderia acontecer, uma candidatura mudar ou aparecer 12 dias antes da eleição, mas naquela época podia. Então ficou muito marcado. Naquela época a gestão dele ficou muito marcada. Inclusive na época, logo depois que ele foi prefeito aqui em Curitiba, cogitou-se que o Lerner fosse candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ele tinha vários projetos por lá, né? Ele era arquiteto, tinha vários projetos por lá, pela capital fluminense, e cogitou-se que o Lerner fosse candidato a prefeito ou assumisse alguma secretaria importante lá para cuidar da parte urbanística do Rio de Janeiro, né? Então, isso é uma coisa que quase aconteceu, e eu tenho quase certeza que se ele fosse candidato, da maneira que ele estava no auge, naquela época, ele conseguiria ser eleito o prefeito do Rio de Janeiro, até porque, na época, um pouco antes, o Leonel Brizola, que também era do PDT, gaúcho, foi prefeito do Rio, e eu acredito que o Lerner também teria sucesso caso
fosse candidato. Mas, para completar essa história, a gente recebe agora o comentário do professor José Pio Martins, reitor da Universidade Positivo. Ele vai falar para a gente qual o legado de Jaime Lerner para a cidade, para Curitiba, para o Paraná, para o Brasil. O Lerner foi notícia nos principais jornais do país e até do exterior hoje. Então, vamos ouvir o que o professor José Pio Martins tem a dizer sobre Jaime Lerner. Morreu aos 83 anos, 27 de maio de 2021, Jaime Lerner, engenheiro, urbanista, 3 vezes prefeito de Curitiba, 2 vezes governador do Paraná. E eu posso dizer algumas coisas a respeito de Jaime Lerner por 2 razões. Primeiro, porque eu convivi bastante com ele, tornou quase um amigo, por absoluta circunstância de vida. Ele se tornou meu vizinho no bairro em que moro, vizinho de 50 metros de distância, tanto o escritório dele quanto a casa, muito perto de mim, e ali eu desenvolvi uma amizade com Jaime Lerner. Mas eu o conheci antes disso. Quando eu era estudante em Londrina, na universidade, eu tinha uma verdadeira admiração à distância pelo prefeito de Curitiba, que estava fazendo aquela revolução em sua primeira gestão. E certa feita, Jaime Lerner foi a Londrina e me foi apresentado, e eu, muito jovem, ainda estudante, apertei a mão dele tremendo, porque ele era uma espécie de ídolo meu à distância, sem conhecê-lo pessoalmente. Depois eu me mudei para Curitiba. Quando fui diretor-geral da Secretaria da Fazenda do Paraná, eu estava lá e o prefeito de Curitiba, no segundo mandato, Jaime Lerner, querendo falar comigo, marcamos. Primeiro ele veio sozinho falar comigo lá na Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, eu como diretor-geral, ele como prefeito, não tinha nenhum assessor, não me permitiu chamá-lo de senhor, perguntou muito sobre mim, queria saber quem eu era antes de iniciarmos a conversa, que era um problema de dívida da cidade industrial de Curitiba. Naquele momento eu vi que Jaime Lerner tinha um comportamento humilde, e assim foi. A partir daí, várias vezes encontrei com ele, várias vezes conversei, e certa feita eu dirigia uma fábrica de óleo de soja no Paraguai. Jaime Lerner, já tendo saído da área pública, foi prestar consultoria de urbanismo para a capital do Paraguai, Assunção, contratado pelo presidente da República, e me pediu que fosse uma espécie de anfitrião dele, porque eu estava morando lá. E ali eu fiquei com Jaime Lerner 3 dias, de manhã, tarde, noite e madrugada, porque tinha lá uma livraria que abria 24 horas, e ficamos até 3 da manhã lá. Pois bem, voltando para Curitiba, Jaime Lerner virou governador. Ele não perdeu a humildade, mas o que eu quero dizer a respeito desse homem é o seguinte: dizem que as pessoas, quando morrem, os amigos e os inimigos começam a falar bem, mas não é assim. Eu convivi com Jaime Lerner para dizer, primeiro, um grande engenheiro e urbanista, um inovador, desde a primeira gestão na prefeitura de Curitiba, e eu conheci o escritório dele. E há coisa de 8 anos, talvez, eu visitei o escritório dele e me deparei com vários projetos. Ele estava com um projeto de uma espécie de barraquinhas de camelôs, desses que tem no centro de São Paulo, no centro de todas as capitais, que era um verdadeiro achado. Era uma barraquinha que uma criança de 8 anos poderia abrir e fechar em 8 segundos. E eu perguntei a ele, mas por que isso não está espalhado para o Brasil? É tão bem feito, tão bonitinho, tão regular. Ele disse, bom, são os problemas da vida, né? Aí, uma outra coisa interessante é que eu conversava com um colega em Chicago, e lá, de repente, alguém perguntou sobre Jaime Lerner. Eu descobri lá em Chicago, num evento que fui. Chicago é uma das cidades mais opulentas, mais ricas dos Estados Unidos. E quem é que estava lá fazendo reformas naqueles canais, aquela coisa toda? É um grupo bastante grande, liderado pelo Jaime Lerner, escritório daqui de Curitiba. E num outro momento, a cidade de Plymouth, na Inglaterra, foi bombardeada pela Segunda Guerra Mundial, lá na Segunda Guerra Mundial. É uma cidade litorânea e foi praticamente destruída. Não é uma cidade tão grande. Só que os ingleses resolveram que não iam permitir aquela cidade desaparecer. Tornou-se uma cidade universitária, e quem foi contratado para refazer a cidade, na verdade, refazer o projeto, idealizar o que seria a nova cidade?
Jaime Lerner. Também aqui no Chile e no Uruguai, Jaime Lerner estava lá recondicionando cidades, aquela coisa toda. Ou seja, talvez o paranaense que na profissão foi o que mais ganhou projeção internacional. Não perdeu a humildade, não perdeu o respeito pelos amigos, as amizades. Ou seja, Jaime Lerner foi um sujeito em que o sucesso não subiu a cabeça. Muito bem-humorado, um piadista no relacionamento pessoal e que teve essa trajetória, curiosamente, diziam que não era um político, era um técnico na política, foi prefeito 3 vezes de Curitiba, naquela que ele disputou a eleição, já eram eleições livres para a capital, ele se candidatou 12 dias antes da eleição e ganhou. E foi 2 vezes governador do Paraná. E aos 83 anos morreu e deixou um legado. Eu até falei para alguns amigos aí, olha, alguém precisa visitar o escritório do Jaime Lerner, porque lá há tesouros desenhados com a própria mão, ele tinha uma letrinha pequena, ele pegava um papel e colocava aquelas ideias no papel. Ele era uma usina de ideias, um inovador. É alguém que merece nosso respeito, nossa homenagem e a família nossas condolências. É isso. Aí, muito obrigado. Mais uma vez aqui no Conversas com Binder, um dia triste, né? Aqui para nós curitibanos, para nós paranaenses. Obrigado ao professor José Pio Martins, reitor da Universidade Positivo. E até a lembrança que eu tenho, mais próxima do Jaime Lerner, é porque trabalhei com a filha dele, a Ilana Lerner. Ela é jornalista também. E ela foi minha editora num jornal chamado Arquibancada, que surgiu ali no início dos anos 2000, 2003 mais ou menos. Era um jornal que era distribuído nos estádios, olha só. E a Ilana era editora. E surgiu montaram uma equipe, eu era bem novo, e com um amigo meu, o Rodrigo Montanari, conhecido como Zóio, ele me indicou para trabalhar lá e me contou que a Ilana era editora. Só que ele falou Ilana, não sabia que era a Ilana Lerner, filha do Jaime Lerner, né? E, enfim, fui para uma entrevista lá de emprego, a Ilana gostou, né, do meu trabalho, eu era bem jovem, tudo. E eu fui trabalhar lá, uma equipe muito boa. E o mais interessante disso, que logo depois a isso, aliás, foi um pouco depois o jornal Arquibancada surgiu, um pouco depois que o Lerner deixou o governo do estado. E acho que ele estava naquela fase de ressaca após ter muito tempo no governo, compromisso e tal. Um dia ele resolveu estar passeando pelo centro como uma pessoa normal, daí já não mais governador do estado, e ele resolveu ir lá na redação que ficava ali na rua 15 de novembro, esquina com a Dr. Fraive, ali perto, em frente à reitoria da Universidade Federal do Paraná. E ele foi lá, chegou com uma sacolinha de mercado, eu lembro, assim, finalzinho da tarde estava eu e Ilana fechando um material, um jornal ou uma edição pro dia seguinte, era uma sexta-feira, e o Lerner queria conhecer a redação, queria conhecer aonde que a filha estava trabalhando. E ele conversou comigo e tal, super simples, muito bacana. E acho que foi umas poucas vezes que eu pude conversar com ele, assim, mas me marcou bastante, porque, embora eu não, assim, politicamente, algumas ideias, né, no final, principalmente da gestão dele de governo, assim, eu não concordasse tanto, mas naquele momento me lembrei da minha infância, de como a cidade como marcou para mim, né, ter o Lerner aqui, e isso foi muito importante para mim, aquela passagem. Então fica aí a lembrança. Para você que acompanhou Conversas com Binder aqui, um forte abraço. E para a família Lerner, os nossos sentimentos e o nosso abraço aqui também. Até a próxima edição de Conversas com Binder.